Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, ainda dentro da estrutura do Sistema Financeiro Nacional, a gente vai falar sobre outro órgão importante, que é o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Então, para a gente se situar novamente, tá? O esquema aqui do Sistema Financeiro Nacional, a gente já estudou o Conselho Monetário Nacional, já estudou o Banco Central e CVM. Então, a gente sabe quais são as atribuições desses órgãos. A gente sabe que o Conselho Monetário Nacional ele é um órgão normativo que vai expedir as diretrizes para o Sistema Financeiro Nacional e cabem esses dois órgãos, né, os supervisores, Banco Central e CVM, estarem ali fiscalizando para ver se as instituições financeiras elas estão cumprindo com aquilo que foi determinado. Então, para a gente entender o que é o Conselho de Recursos, a gente vai exatamente entender essa relação de que o Banco Central está ali sempre fiscalizando para ver se a instituição financeira está cumprindo o que ela deve cumprir. Mas pode acontecer da instituição financeira descumprir alguma coisa. Se a instituição financeira descumprir, ela vai ser penalizada por conta disso. Quem que vai fazer esse processo para apurar se ela vai ser penalizada ou não? Bom, pode ser tanto o Banco Central quanto a CVM, depende qual é a área de atuação, se é o mercado de crédito, capitais, câmbio ou então de moeda. A gente sabe que se for de capitais vai ser a CVM, se for mercado, esses outros três que eu comentei, vai ser o Banco Central. Então aqui nessa situação que eu coloquei na tela para vocês, a gente está falando de uma instituição financeira que ela é fiscalizada pelo Banco Central. Ela descumpriu o que o Banco Central determinou, o que o Banco Central estava fiscalizando, né? Que pode ter sido que o Conselho Monetário determinou alguma coisa e a instituição financeira ela descumpriu. O Banco Central percebeu, fez a apuração e aplicou uma penalidade para a instituição financeira. Ela vai ser, então, ela vai ter que, daqui a pouco pode ser uma multa, por exemplo, que a instituição financeira vai ter que pagar. Quem decidiu pela culpa da instituição financeira foi o Banco Central. Isso é o que a gente chama aí de primeira instância, dessa multa administrativa que acontece. A instituição financeira, ela pode se sentir injustiçada, ela pode, daqui a pouco, achar que ela não merece essa punição. E para quem que ela vai recorrer? Porque se ela recorrer para o próprio Banco Central, então a gente tem aí uma situação de que o Banco Central ele já determinou uma coisa, pode ser que ele continue determinando. Então, o que se faz é que a instituição financeira ela vai procurar um outro órgão, que é um órgão especializado em julgar recursos das penalidades que foram postas tanto pelo Banco Central quanto pela CVM. Esse órgão é o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Percebam que ele não está fiscalizando para ver se as instituições financeiras estão cumprindo o que elas devem cumprir. Ele está aqui por fora, justamente para ser um órgão especializado em analisar o recurso que essa instituição financeira vai lançar para ver se realmente a instituição financeira tem que ser punida ou não. Então, para vocês entenderem essa ideia, o Banco Central foi lá, aplicou a pena. Ele achou a culpa, né, da instituição financeira e aplicou a multa. Bom, a instituição financeira discordou disso, ela vai recorrer. Esse recorrer da instituição financeira é lançar um recurso. E para quem que ela vai lançar o recurso? Ela vai lançar para o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Compreendido isso, então agora a gente começa a avançar. A gente já entendeu, então, qual que é a atribuição principal do Conselho de Recursos. É ver se a instituição financeira realmente recebe a punição que ela recebeu. Daqui a pouco ele vai dizer que não se faz necessária aquela aplicação da multa e ele vai cancelar a decisão. Então agora a gente vai entender como é que funciona esse órgão na prática. Vamos lá. Contexto histórico do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. A segunda instância administrativa, né, porque a primeira é essa relação aqui, do Sistema Financeiro Nacional existe desde 1964, quando ela era competência do Conselho Monetário Nacional. Então, inicialmente, quando o Banco Central ele aplicava uma penalização, a instituição financeira ela podia recorrer e recorria ao Conselho Monetário Nacional. Mas aí pensa, o Conselho Monetário Nacional ele já tem outras atribuições. Chegou um ponto que o Conselho Monetário Nacional ele não conseguia daqui a pouco atuar ali com a devida eficiência na apreciação desses recursos. Então fez-se necessário, e está aqui, ó, a criação do Conselho de Recursos. Isso em 1985. E justificou-se a criação tanto pela necessidade de se instituir uma entidade especializada em atender os recursos, quanto pela necessidade de desafogar o Conselho Monetário Nacional, permitindo-lhe dedicar-se à formulação da política da moeda de crédito, que são os dois principais objetivos aí do Conselho Monetário Nacional. A competência inicial do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional limitava-se ao julgamento dos recursos de decisões, tal como a gente viu aqui, tá? Em processos administrativos sancionadores. De quem? Do Banco Central,
a gente colocou aqui, né? Mas além do Banco Central, naquela época, também era a CVM, o Banco Nacional de Habitação, que hoje não existe, da Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil e, no caso de Trade Companies, da Secretaria da Receita Federal. Tá? Não precisa vocês saberem o que seria o conceito aqui de Trade Companies, basta entender que, no começo, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, a atuação dele limitava-se a essas instituições, ou seja, essas instituições aplicavam uma penalidade e a pessoa ali, a entidade que recebeu a penalidade, se não concordasse, mandava um recurso. Quem apreciava era o Conselho de Recursos. Bom, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, CRSFN, ele é um tribunal administrativo, órgão colegiado de caráter permanente, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Economia. Ou, né, pode aparecer aí também Ministério da Fazenda, depende da época que a gente está olhando. E tem por finalidade julgar, em última instância administrativa, a gente também diz em segunda e última instância administrativa, tá? Os recursos contra as sanções aplicadas, principalmente pelo Banco Central e pela CVM. Então notem, tá? A primeira instância é aqui, a segunda instância é com o Conselho de Recursos, e depois daqui, se o Conselho de Recursos diz para a instituição que ela merece a multa, a instituição financeira ela vai ter que aceitar. Ela não tem mais para onde recorrer. Termina com o Conselho de Recursos. Tá? Bom, pelas sanções aplicadas pelo Banco Central e pela CVM. Mas além desses dois órgãos, quando a gente estiver falando do processo de lavagem de dinheiro, as sanções que forem aplicadas pelo COAF, pela SUSEP e também pelas demais autoridades competentes. Aqui o leque ele é amplo, mas notem que para chegar no Conselho de Recursos tem que ser nos processos de lavagem de dinheiro. E a gente está falando sempre de instância administrativa. A gente não está falando de um crime, a gente não está falando aí de instância penal, de instância civil, de instância criminal. Sempre tem que ficar claro, quando chegar na questão, que a gente está falando de instância administrativa. Tá? Assim, cabe ao Conselho de Recursos julgar em última instância administrativa, notem como isso aqui aparece, por exemplo, os recursos de decisões do Banco Central. Então aqui são exemplos da atuação do Conselho de Recursos. Tá? Então, quando o Banco Central ele decidir referente à desclassificação e descaracterização de operações de crédito rural, se ele desclassificar uma operação de crédito rural e a instituição financeira não concordar, ela pode mandar o recurso para o Conselho de Recursos. Relacionados à retificação de informações, a aplicação de custos financeiros associados ao recolhimento de compulsório, ao encaixe obrigatório e ao direcionamento obrigatório de recursos. Então, notem que são atribuições do Banco Central em que algum tipo de penalidade foi aplicada à instituição financeira. Ela não concordando, ela manda para o Conselho de Recursos. Ainda, referentes às penalidades aplicadas por infrações à legislação cambial de capitais estrangeiros de crédito rural e industrial. Bom, o Conselho de Recursos, ele é um órgão. E esse órgão, ele tem pessoas. E agora a gente vai entender, então, quais são as pessoas que atuam no Conselho de Recursos. Tal como a gente viu com o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central e com a CVM. Então vamos lá. O Conselho de Recursos é composto por 16 conselheiros. 8 desses 16 são os chamados titulares e 8 são os suplentes desses titulares. Então, 8 mais 8 dá 16. Os quais são designados pelo Ministro de Economia. Um mandato de 3 anos, renovável por igual período por até 2 vezes. Então, notem aqui que é diferente dos demais órgãos que a gente viu lá. Quando se podia renovar, era por um período. Aqui pode renovar até 2. 3 mais 3 e mais 3. É o máximo que dá para chegar, então, 9 anos para esses membros. Devendo ter competência reconhecida e conhecimentos especializados nas matérias de competência do Conselho de Recursos. 8 membros, então 8 desses 16 aqui, e aí quando a gente está falando desses 8, na verdade entenda-se, 8 sendo 4 titulares e 4 suplentes. Eles são indicados pelo governo, daí fechou 8. Os outros 8, e aí de novo, 4 titulares e 4 suplentes, são indicados por entidades representativas do mercado financeiro e de capitais. Então é a iniciativa privada que vai ser responsável por indicar 8, sendo 4 titulares e 4 suplentes, enquanto que o governo também vai indicar 8, 4 titulares e 4 suplentes, devendo o ministro de Economia ou o ministro da Fazenda, dependendo da época, designar esses conselheiros. Tá? E aqui como é que funciona então a indicação pelo governo, que é mais importante, tá? Olha só,
A gente tem que o ministro da Economia ele vai indicar 4, sendo que 2 são titulares e 2 suplentes. A CVM vai indicar 2, sendo que um é titular e um suplente, mesma coisa para o Banco Central, tá? Indica 2. Se a gente somar 4 mais 2 mais 2, vai dar exatamente os 8 membros que o governo indica, né? Só que o governo indica pelo ministro da Economia, pela CVM e pelo Banco Central. São eles que fazem a indicação dos membros, todos designados pelo ministro da Economia. Ou Fazenda, né? Ainda sobre a composição, cada conselheiro titular terá um suplente, que o substituirá em suas ausências e impedimentos. Então, de regra, quem faz a atuação no CRS-FN é o titular. Acontecer alguma coisa que ele não vai poder estar lá presente, quem vai o substituir vai ser o suplente. Tranquilo. Os conselheiros titulares e suplentes serão designados pelo Ministro de Estado da Economia. Já falamos disso também. Atuam junto ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, e aqui eu não estou falando de outros conselheiros, eu estou falando de outras pessoas que, devido à sua importância, elas também vão atuar junto ao Conselho de Recursos, mas elas não fazem parte da composição. Quem são? Os procuradores da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, designados pelo Procurador-Geral, com a finalidade de zelar pela fiel observância da legislação aplicável, de modo que opinam sobre os recursos. Até porque, pensa assim, a instituição financeira ela não concordou, né, e lançou um recurso. Esses conselheiros que estão ali no CRS-FN, não necessariamente eles podem ser especialistas em entender a legislação que a gente tem aqui no nosso país. Então, por isso se faz necessária a atuação desses procuradores, porque daí eles entendem da legislação e eles vão poder dar o melhor direcionamento quando ficar alguma dúvida. Tá? Por isso que diz, com a finalidade de zelar pela fiel observância da legislação aplicável, de modo que opinam sobre os recursos, compareçam a sessões de julgamento e reuniões técnicas, bem como assessoram juridicamente a presidência do Conselho. O Conselho também conta com uma Secretaria Executiva, Comunidade de Apoio Administrativo e Gestão. Sobre o presidente do Conselho de Recursos, tá? Irá presidir o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional um dos conselheiros titulares indicados pelo Ministro da Economia. Lembrem que ele indica 4. Tá? Então, um desses 4, aliás, ele indica 2 titulares e 2 suplentes, né? Ele indica o total de 4, sendo que desses 2 titulares aqui, um deles vai ser o presidente. O presidente do Conselho do Recurso do Sistema Financeiro Nacional, em suas ausências, afastamentos e impedimentos legais e regulamentares na vacância, será substituído pelo vice-presidente, sem prejuízo da participação do conselheiro suplente do presidente, que será convocado para compor o quórum. Então, quem vai substituir o presidente na presidência não vai ser o seu suplente, vai ser o vice-presidente, que é uma outra pessoa. Mas o suplente do presidente ele também vai se fazer presente quando acontecer uma votação. Só que não vai ser ele que vai estar presidindo, vai ser o vice-presidente. Mas mesmo assim ele vai compor voto. Tá bom? Inclusive, detalhe, eu acho isso aqui uma questão, se caísse em prova, isso aqui seria uma questão dificílima, né? Porque o normal é que se a gente está falando de titular e suplente, o normal de se pensar é que o suplente que vai substituir o cargo, né? Mas nesse caso aqui não. Quem substitui o cargo é o vice. E o suplente ele marca a presença para compor o quórum, para compor a composição dos votos. Nas hipóteses de impedimento, suspensão e afastamento, ausência temporária ou vacância simultânea do presidente e do vice-presidente do conselho, a presidência será exercida pelo conselheiro titular mais antigo no CRS-FN. E se houver empate, pelo conselheiro com maior idade. Então aqui deu azar de não ter nem o presidente nem o vice, né? Daí assume o titular com mais antigo ou então, se houver empate, com o que tiver mais idade. E o vice? O vice-presidente do conselho é designado, todos, né, são designados pelo Ministro de Estado da Economia, dentre os conselheiros indicados pelas entidades privadas representativas nos mercados financeiros de capitais. Lembrem que elas indicam um total de 8, sendo 4 titulares e 4 suplentes, tá? Então, de novo, só para reforçar, o presidente, ele vem dos indicados pelo Ministro da Economia, que são 4, mas 2 titulares e 2 suplentes. Vem aqui 2 titulares, enquanto que o vice, ele vem da indicação das entidades privadas representativas. Bom, e ainda a gente tem um outro órgão que atua junto com o CRS-FN, é o CAS-CRS-FN. Vamos entender o que ele faz. Compete ao Comitê de Avaliação e Seleção de Conselheiros, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, tá aí, CAS,
Conduzir o processo de seleção de conselheiros para compor o CRSFN. Porque a gente viu que são 16 conselheiros, mas para esses 16 conselheiros chegarem a ser conselheiros, eles precisam passar como se fosse por um processo de recrutamento. E quem vai fazer isso, quem vai fazer esse processo aí de decidir se eles vão virar conselheiros ou não, é o CAS CRSFN. Até porque a gente viu que o mandato é de 3 anos, então sempre tem que estar renovando o quadro aqui dos conselheiros. O CAS CRSFN ele é presidido necessariamente pelo presidente do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Além de contar com representantes da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Banco Central, CVM e entidades representativas do mercado financeiro de capitais. Lembre-se que esse daqui é um outro órgão. Então, notem que o presidente do Conselho de Recursos, além de presidir o Conselho de Recursos, também vai fazer a presidência do CAS. Indo além. Os indicados do setor público devem possuir, então, para que a gente tenha os 8 conselheiros que advêm do governo, né, que advêm do setor público, o que eles precisam cumprir para poderem ser futuros candidatos, para serem candidatos ao cargo de conselheiro do CRSFN. O que ele precisa atender? Primeiro, ele tem que ter mais de 30 anos de idade, tem que ter formação superior, tem que ter reconhecida capacidade técnica e ainda, pelo menos 5 anos de experiência profissional nas matérias relacionadas à competência do CRSFN. Os indicados das entidades representativas dos mercados financeiros de capitais deverão compor lista tríplice e recairão sobre brasileiros natos ou naturalizados que possuam. Então aqui é um pouquinho diferente, tá? Quando a gente estiver falando dos 8 conselheiros que advêm das entidades privadas representativas do mercado financeiro, primeiro elas vão ter que compor uma lista tríplice. Renan, o que é isso? Elas vão ter que indicar 3 pessoas para um cargo de conselheiro, tá? Então elas indicam 3 para cada um. Isso é uma lista tríplice, tem 3 nomes lá. Bom, o que eles vão ter que atender? Eles vão ter que ter mais de 30 anos, formação superior, reconhecida capacidade técnica, notório conhecimento especializado nas matérias de competência do conselho e, detalhe aqui, o tempo de atuação ele é de 10 anos, tá? Pelo menos 10 anos de atuação no mercado financeiro ou de capitais. E as reuniões do conselho. Agora a gente volta a falar especificamente do Conselho de Recursos, tá? Porque eles se reúnem de forma periódica. Como é que funciona? O Conselho de Recursos ele vai se reunir em caráter ordinário, ou seja, aquela que já está sempre marcada, com a frequência estabelecida pelo presidente, e em caráter extraordinário sempre que convocado pelo presidente. As sessões do CRSFN serão presenciais, virtuais ou por meio de videoconferência. Bem amplo aí, né? As sessões presenciais serão realizadas em Brasília, DF, e as sessões de julgamento e decisões do CRSFN, elas serão públicas. Então, qualquer pessoa aí pode acompanhar quando o Conselho de Recursos estiver fazendo ali a sua apreciação de um recurso de uma instituição financeira, porque isso daqui acontece em sessões públicas. O quórum de reunião é de 3/4 dos membros. Então, para que a reunião aconteça, tem que ter 3/4 dos membros. Se não me falha aqui a conta, são 16 conselheiros, tem que ter pelo menos aí 12. E o quórum de deliberação é de maioria simples, ou seja, não precisa unanimidade. Basta que a maioria que esteja presente, ela concorde. Então, se forem 12 ali, que nem eu coloquei, bastam aí que 7 concordem e acontece então a decisão do CRSFN. Além do voto ordinário, o presidente do conselho ele vai ter o voto de qualidade em caso de empate. Se a gente tem 12, 6 votaram de um jeito, 6 votaram de outro, deu empate. Quem vai ter o voto de qualidade aqui para desempatar isso daqui é o presidente. As decisões do CRSFN estão sujeitas apenas a embargos de declaração e a pedidos de revisão. Isso daqui é mais lado direito, mas percebam que a instituição financeira não concordando da decisão do Conselho de Recursos, ela não tem mais aonde recorrer, mas ela pode, daqui a pouco, ela jogar um embargo de declaração, que vem lá na verdade, do direito civil, né? Que se ela achou alguma obscuridade, alguma contradição naquela decisão do Conselho de Recursos, ela pode pedir como se fosse um esclarecimento, mas não é um novo recurso, tá? Porque lembre-se que o Conselho de Recursos ele atua em segunda e em última instância administrativa. Mas se ficar alguma contradição, alguma dúvida, alguma obscuridade, a instituição financeira ela pode, daqui a pouco, jogar esse embargo de declaração ou então o pedido de revisão. Os embargos de declaração não terão efeito suspensivo. O que seria o efeito suspensivo? Daqui a pouco foi aplicada a multa lá na instituição financeira, né? Ela lançou o embargo de declaração para tentar esclarecer algum ponto.
Assim, ela ainda vai ter que fazer o pagamento da multa antes ainda que o nosso CRS-FN aprecie esse embargo de declaração. Se tivesse efeito suspensivo, ela só teria que pagar a multa depois que o Conselho de Recursos decidisse o seu embargo de declaração. Então, como não tem efeito suspensivo, o processo ele corre. Ela ainda tem que fazer o pagamento da penalidade, né? Se é uma multa, ela vai ter que fazer o pagamento da multa. Se daqui a pouco é um outro tipo de penalidade, ela vai ter que obedecer. Bom, com isso a gente termina, tá, a parte teórica dessa aula e a gente volta aí na próxima para resolver as questões referentes ao Conselho de Recursos. Até!